Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Hora Saudável. Meu nome é Deison Heisler, eu falo do estado do Rio Grande do Sul. Parabéns para você que está aqui conectado. Realmente é uma oportunidade incrível que a gente tem de poder aprender um pouco mais sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. E o tema de hoje, o treinamento de hoje, vai ser o que comer antes, durante e depois do treino. E para fazer esse treinamento, realmente nós temos um mestre nessa área, ele que é membro do Conselho Científico para Assuntos Nutricionais da Herbalife, ele é graduado em medicina, pós-graduado em nutrologia, professor de universidade, enfim, ele tem vários títulos, mas o título que ele considera mais importante, que mais ele tem orgulho, é o título de médico mais querido do Brasil. Então me ajudem a receber meu conterrâneo, meu grande amigo, Doutor Nathaniel Vilnis, que é com você, Doutor Natan. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma Hora Saudável. Obrigado, Deison, obrigado a todos vocês. É realmente uma alegria a gente poder estar juntos, compartilhando informação. E o assunto dessa noite, como foi super divulgado e super promovido, não poderia ser mais interessante. É um assunto que eu sou apaixonado. O que comer antes, durante e depois do treino. Nós vamos falar um pouquinho de nutrição esportiva, das dúvidas que eu recebo na minha vida como profissional, como médico nutrólogo, como um mentor do estilo de vida saudável e ativo. Certamente essa é uma das dúvidas mais comuns. Doutor Nathaniel, o que eu como antes, durante e depois do treino? Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro isso do meu coração para o coração de vocês, que o exercício e a nutrição, um faz parte do outro, ou seja, a nutrição é o combustível, é a gasolina que faz o motor do exercício funcionar. Se você falar com um professor de educação física, ele vai falar que o treino é mais importante. Se você falar com uma nutricionista, às vezes com outro médico nutrólogo, ele vai falar que a nutrição é mais importante. Nesse momento, com esse assunto que a gente vai compartilhar hoje, o que eu gostaria de deixar bem definido é que um complementa o outro. Ou seja, a nutrição complementa o exercício e o exercício complementa o treino. Ok? Então, eu já fui super bem apresentado pelo Deison, né? Eu sou o Dr. Nathaniel, sou médico, nutrólogo, eu dou aula na universidade, eu trabalho no meu consultório, eu faço parte do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife Nutrition e sou a pessoa que teve a sorte, o privilégio de estar com vocês nessa hora saudável para a gente compartilhar essa informação. E eu gosto sempre de introduzir um assunto, que comer antes, durante e depois do treino, falando um pouquinho do histórico, né? Como que começou essa relação da nutrição e o exercício? Vários relatos na pré-história, no início, geralmente eu começo a contar essa relação entre o exercício e a nutrição lá na China antiga, há mais de 4.000 anos. Tem relatos que alguns generais eles faziam uma fórmula que davam para os soldados tomar antes das batalhas. Essa fórmula tinha ervas, tinha outros compostos, e o que está escrito é que essa bebida que os soldados tomavam antes das batalhas dava mais coragem, energia e disposição. Imagina o que eles colocavam, né, nessas fórmulas, né? Tem um livro chamado Deipnosophistes, é um livro da Grécia Antiga, e ele conta que Milon de Crotone era um lutador dessas lutas greco-romanas. Esse lutador comia 10 quilos de carne e pão e bebia 3 jarras de vinho antes de uma competição. Gente, pode ser que as medidas não estejam muito certo, mas o que esse livro está contando para a gente? Que esse atleta de luta ele comia proteína, carboidrato e se hidratava bem antes de uma luta, né? E depois gladiadores romanos também tinham uma dieta especial e tomavam produtos, fórmulas para otimizar o seu desempenho
e a sua coragem. E isso foi durante vários séculos. E um relato assim, ó, que eu acho muito interessante compartilhar com vocês foi em 1984, na Maratona de Los Angeles. Essa atleta que vocês estão vendo aí na tela, o nome dela é Gabriela Anderson. Ela é uma maratonista da Suíça. E na Olimpíada de 84 foi a primeira vez que teve maratona feminina. Com mais de 90 anos de Jogos Olímpicos, desde 1896, a maratona sempre era uma modalidade disputada por meninos. E a primeira vez que teve feminino foi em 84, em Los Angeles, julho, em Los Angeles, muito calor. E essa atleta, Gabriele Anderson, ela completou a maratona em 9 horas e pouco. Ninguém lembra quem tirou a medalha de ouro, medalha de prata, mas ela entrou para a história dos Jogos Olímpicos. Eu sei que vocês já viram essa imagem. Ela chegou com cãibra, como vocês podem ver, toda com contração muscular. Ela não podia ser ajudada pelos juízes, porque senão ela seria desclassificada. E ela completou a prova e correu risco de vida, né? E essa maratonista, o que faltou para ela? Faltou nutrição, faltou hidratação, faltou eletrólito, faltou glicose, faltou proteína e o corpo dela quebrou. E é muito importante isso na história do que comer antes, durante e depois do treino, porque vários produtos de nutrição esportiva, como bebidas isotônicas, fórmulas pré-treino, pós-treino, depois do treino, foram desenvolvidos depois dessa presença da Gabriele Anderson na Maratona de Los Angeles em 84, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Hoje, do ponto de vista moderno, né, a gente fala que um praticante, seja um atleta de ponta, seja uma pessoa que quer combater o sedentarismo, ele vai ter muito mais saúde, muito mais sucesso na sua prática se ele estiver bem nutrido e bem hidratado às 24 horas. Quer dizer, muito ou tão mais importante do que comer antes, durante e depois do treino é o que essa pessoa come de manhã, de tarde, de noite, antes do exercício, depois do exercício, na fase de recuperação. Estar bem nutrido antes, durante e depois do treino é o que tem de mais seguro, eficiente e moderno. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que isso é o que faz a diferença na nutrição esportiva, né? E dentre os principais objetivos da nutrição esportiva, primeiro, promoção da saúde, melhora do desempenho, né? A gente vive naquele mundo de milésimos de segundo, pode levar um atleta para o pódio ou ser desclassificado, e no nosso dia a dia também, e o conforto e a recuperação. A gente vai falar bem mais sobre isso, né? Esse não é um dado isolado, essa preocupação com o estilo de vida saudável e ativo, com a saúde do corpo, está mudando, né, na cabeça, no mindset do brasileiro. A gente tem dados, assim, esses que eu busquei para fazer essa Hora Saudável de 2018, mas eles são bem atuais. Cerca de metade dos adultos brasileiros fazem alguma forma de atividade física. Essa metade dos brasileiros quer perder peso, mudar os hábitos, buscar uma alimentação mais saudável. Dos brasileiros que querem buscar uma alimentação mais saudável, 76% deles querem, e a prática de atividade física faz parte desse processo. Olha que dado interessante. No Brasil, em 2018, esse dado pode ter variado um pouquinho, mas em 2018 a gente tinha 8 milhões de brasileiros, matriculados em alguma academia, né? Só perde para os Estados Unidos. Não tem nenhum outro país no mundo com esse número de pessoas fazendo atividade física de uma maneira séria em academia, né? Então, essas pessoas buscam uma boa nutrição. E a boa nutrição, como eu falei no início, ela é o combustível, né? Ela fornece disposição para a atividade física. Essa imagem que eu quero compartilhar, imagina o nosso corpo em movimento como uma máquina, né? A nutrição e a hidratação é exatamente o combustível, a lubrificação
dessa máquina. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar hoje, século XXI, é impossível falar de saúde sem falar em exercício físico. Exercício físico faz muito bem, sedentarismo faz muito mal. E o exercício faz bem para o corpo e faz bem para a mente, né? O exercício é importante tanto para a saúde física como para a saúde mental. Do ponto de vista físico, a atividade física melhora o peso, melhora a composição corporal, a gente aumenta a massa muscular, diminui o conteúdo de gordura, aumenta a força do músculo, melhora a função cardiovascular, diminui a gordura visceral, diminui a gordura no sangue, melhora a sensibilidade à insulina, melhora o funcionamento do intestino. A gente podia ficar horas aqui falando de tudo que o exercício faz bem para a saúde física, para a longevidade, para a promoção da qualidade de vida. E do ponto de vista emocional, psicossocial, a atividade física aumenta a autoestima, né? Todo mundo que está me assistindo agora, que está compartilhando comigo essa hora saudável, sabe que aquele dia que a gente treina, que a gente acorda cedo, que faz aquilo que se comprometeu a fazer, é um dia que eu me sinto mais disposto. Hoje eu acordei cedo para fazer essa hora saudável e fui para a academia treinar. Vocês estão notando isso, né? Aquele dia que a gente, por qualquer motivo, não treina, diminui esse bem-estar. Então, a atividade física melhora o nosso humor, melhora a nossa memória, melhora a nossa atenção. Quando a gente faz atividade física, a gente libera aqueles neurotransmissores, né? Serotonina, GABA, dopamina, as endorfinas. Então, a atividade física melhora o bem-estar e a gente acaba encontrando pessoas, essa convivência saudável, ou é um momento com a gente mesmo. E, sabendo da importância da nutrição e sabendo a importância da atividade física, a gente pode dizer que a nutrição está proporcionando bastante benefício, não só para um atleta, mas para as pessoas que treinam, para as pessoas que são ativas, né? Então, a nutrição esportiva, isso que a gente vai falar, que eu vou detalhar algumas coisas para vocês, ajuda a prevenir ou corrigir uma eventual deficiência nutricional. Imagina um atleta que já esteja com uma carência de cálcio ou com uma carência de ferro, né? A nutrição esportiva ela tem que ser prática. Eu vou falar para vocês que depois do treino a gente tem que comer proteína com carboidrato. Imagina você correr 10 quilômetros no calor e depois você comer um pão com ovo. Olha, proteína com carboidrato. Mas isso não é prático, né? A gente sabe que tem coisas muito mais saborosas, apetitosas e práticas que a gente pode comer antes, durante e depois do treino. Esse avanço da nutrição esportiva aumenta o nosso desempenho. A gente, quando está bem nutrido, a gente fica mais veloz, mais forte, né? Imagina dois atletas, eu e o Deison, por exemplo, e um está muito bem nutrido e o outro está muito mal nutrido. Mesmo que a gente esteja na mesma patamar de desenvolvimento atlético, aquele que está bem nutrido, aquele que está bem hidratado, vai ter um desenvolvimento melhor. E, graças ao avanço da nutrição esportiva, a gente está estabelecendo novos limites, novos recordes, né? 2021 a gente espera ter os Jogos Olímpicos no Japão e certamente cada Olimpíada a gente tem recordes sendo batidos. Então, para entrar na questão da nutrição exatamente, eu gostaria de revisar com vocês que estão me assistindo aí, que estão me honrando com a companhia de vocês, o papel de cada um dos quatro macronutrientes, das vitaminas e minerais na nutrição, né? Carboidrato, pessoal. Carboidrato, imagina que carboidrato é gasolina, carboidrato é energia, carboidrato é o que proporciona movimento para essa máquina. Então, é a principal fonte de energia para alguém que está fazendo exercício, para alguém que está se movimentando. Proteína é um nutriente construtor, ele ajuda a construir e recuperar a massa muscular, né? A gordura, se o carboidrato é gasolina, a gordura é uma bateria que armazena essa energia e vai sendo liberado ao longo das necessidades. Então, para treinos de longa duração,
sempre que você fizer mais de 1h30, 2 horas de treino, ou que a intensidade for muito intensa, depois que você esgotou o carboidrato, você vai lançar mão da gordura que está de reserva no seu organismo. Vitaminas e minerais apoiam a função imunológica, as defesas do organismo, antioxidante, anti-inflamatório, a gente vai falar bastante sobre isso, e líquidos, né? A hidratação é importantíssimo na atividade física. Então, sempre que eu falar agora de carboidrato, energia, proteína, músculo, gordura, reserva de energia, vitaminas e minerais, antioxidante, imunologia, imunidade e líquidos, hidratação. E agora vem uma das telas mais importantes da minha apresentação, que eu quero todo mundo aqui comigo, porque é uma coisa do dia a dia e é onde tem mais dúvidas. As necessidades de nutrientes são diferentes de uma pessoa não desportista e de uma pessoa desportista. De uma pessoa que não está fazendo atividade física e que está fazendo atividade física. E essas necessidades, elas podem variar dentro da mesma pessoa. Por exemplo, quando eu estou na minha clínica, consultando, trabalhando, atendendo as pessoas, eu preciso mais proteína, mais gordura e menos carboidrato. Em outras palavras, se eu vou recomendar para o Nathaniel, que está sentado na clínica trabalhando, eu vou falar, Nathaniel, se você quer aumentar o músculo, diminuir gordura visceral, ser saudável, aumenta a proteína, mantém a gordura igual e diminui o carboidrato. Agora, quando o Nathaniel coloca o calção, o tênis e vai para a academia treinar, vai para a rua correr, vai para a esteira correr, aí eu tenho que falar, Nathaniel, você precisa comer mais carboidrato, mais proteína e manter a gordura. Gente, isso é importantíssimo, porque eu vejo ainda assim, muita gente que não é da área da saúde e muito profissional da saúde que ainda se confunde com esses conceitos. Por exemplo, eu vejo nutricionistas, eu vejo pessoas que se acham entendidas em nutrição e olham uma fórmula de um alimento para atleta, para esporte, e falam assim, nossa, esse alimento aqui tem muito carboidrato. Gente, se é para fazer exercício, carboidrato é energia. Eu não posso andar num avião que não tenha combustível, eu não posso andar num carro que não tenha combustível. Eu não posso fazer uma atividade física sem combustível. E qual é o combustível? Fala comigo aí na sua casa, carboidrato. Então, olha que importante essa tela, eu quero que vocês guardem assim no coração de vocês, no cérebro de vocês. Quando eu estou no meu dia a dia, na minha nutrição básica, na minha nutrição para o meu estilo de vida saudável, eu aumento a proteína, eu mantenho a gordura e eu diminuo o carboidrato, ok? Agora, quando eu estou fazendo atividade física, quando eu vou treinar, eu preciso aumentar o carboidrato, aumentar a proteína e manter os níveis de gordura. Se você entendeu isso, você entendeu nutrição esportiva. Muita gente se atrapalha. Tem gente que quer continuar comendo carboidrato depois que treinou, vai acumular gordura corporal, e tem gente que vai querer ter uma ótima performance. Nossa, eu não estou rendendo na academia, eu não consigo correr mais que 10 quilômetros, eu não consigo aumentar minha velocidade. Vai olhar, a pessoa está com falta de combustível. Ficou fácil isso? Ficou claro? Eu quero insistir que essa é uma das telas mais importantes que a gente, em cima disso, a gente vai aprofundar agora esse tema, né? Outra coisa importante, assim, que sempre é dúvida, é quanto de proteína é o correto. Então, Nathaniel, quanto de proteína eu preciso? Olha só, a primeira coisa, depende da idade, do sexo e do estilo de vida. Me ajuda a responder aí na sua casa. Quem que precisa mais de proteína? Uma pessoa idosa ou uma criança? Uma pessoa idosa, quer dizer, quanto mais a certidão de nascimento vai amarelando. Olha que frase boa essa. Quanto mais a idade vai aumentando, quanto mais a certidão de nascimento vai amarelando, maior a minha necessidade de proteína. Quem precisa mais proteína, meninos ou meninas? Geralmente os homens têm mais massa muscular que as meninas, então os homens precisam mais proteína que as meninas. E quem precisa mais proteína, um atleta ou um sedentário? Quanto maior a atividade física, maior a necessidade
de proteína. Então, quanto mais idade, mais proteína. Homens precisam mais proteína que mulheres e quanto mais intensa a atividade física, mais proteína. Mas quanto de proteína, doutor Nathaniel? Qual é a recomendação? Olha, a recomendação oficial, assim, dos órgãos de saúde, na maioria dos países, é 0,8 gramas de proteína por quilo por dia. Gente, isso é muito baixo. A maioria dos estudos já comprovam que com essa quantidade de proteína, eu não consigo, principalmente se eu estou fazendo exercício, manter a minha massa muscular. O Instituto de Medicina americano já recomenda de 1,5, às vezes até 2 gramas de proteína por quilo de peso, dependendo do tipo de atividade física. A recomendação mais exata, se você tem acesso a uma bioimpedância, olha que interessante, faz a bioimpedância, desconta a massa de gordura, não é a massa muscular, é a massa livre de gordura, é a massa total, o peso total, menos a massa de gordura. E aí a gente usa 2 gramas de proteína para cada quilo de massa livre de gordura. Por exemplo, eu tenho uma pessoa de 100 quilos e ela está com 34% de gordura. Então, 34% de gordura, eu já sei que ela tem 34 quilos de gordura. 100 quilos, né? Então, ela tem 34 quilos de gordura. Se não for 100 quilos, tem que fazer uma regra de 3. Aí a pessoa vai ter 66 quilos de músculo. Eu vou usar 2 gramas de proteína para cada quilo de massa livre de gordura. Essa pessoa vai precisar 120 e poucas gramas de proteína por dia. Redondando assim, se você não quer fazer essa conta de uma maneira bem simples, para você que está em casa, mulheres de 75 a 100 gramas de proteína por quilo por dia e homens de 100 a 150 gramas de proteína por quilo por dia. E a gente divide isso em pacotinhos, em refeições de 20 a 25 gramas de proteína. No café da manhã, no almoço, no jantar e nos lanches para dar essa quantidade de proteína. Deu para entender? Olha, eu expliquei tão bem que até eu entendi. Então, do ponto de vista didático, pessoal, a gente divide os momentos do treino em antes, durante e depois do treino, né? Antes do treino, o nome do jogo é energia. Durante o treino, o nome do jogo é hidratação. E depois do treino, o nome do jogo é recuperação. Antes do treino, eu tenho que ter energia. Durante o treino, eu tenho que me hidratar, não perder líquido, não perder eletrólitos com suor. E depois eu tenho que recuperar o meu músculo como ele estava antes do treino. Então, antes do treino, eu vou preparar o corpo, eu vou hidratar, eu vou oferecer energia. Durante, eu vou prolongar a minha capacidade de fazer exercício, eu vou aumentar a intensidade do exercício e reduzir o desgaste. E depois, a recuperação. Reconstituir, preservar e trabalhar o sistema imunológico. Tá? Então, vamos começar a responder a pergunta, né, que você entrou nessa hora saudável para saber o que comer antes, durante e depois do treino. Vamos começar com o pré-treino, né? Quais são os objetivos nutrológicos pré-treino? Eu primeiro tenho que evitar que a pessoa que está se exercitando sinta fome antes, durante e depois do exercício. Eu tenho que apoiar a manutenção da glicemia durante o treino. A pessoa não pode chegar na metade do exercício e faltar gasolina e parar a máquina. Ela precisa de boa energia durante o treino. E manter esses níveis de energia ótimos para o músculo poder trabalhar com a força total durante o treino, né? Então, quando a gente fala nesses objetivos nutrológicos pré-treino, a gente fala assim, ó, que uma refeição principal, por exemplo, se eu vou treinar de tarde ou se eu vou treinar à noite, o café da manhã, o almoço, o jantar deve ser umas 3, 4 horas antes do exercício, né? Não vou fazer um exercício, por exemplo, não vou almoçar, não vou tomar um café da manhã, não vou jantar e vou treinar. Então, eu tenho que ter um tempo suficiente daquela refeição para fazer uma boa digestão e absorção. Antes do treino, uma meia hora, 40 minutos antes do treino, aí eu vou fazer uma refeição leve, prática, em menor quantidade,
E aí sim, esse conselho é importantíssimo. Eu vou escolher comidas conhecidas e começar a sessão de treino bem hidratado. O que é comidas conhecidas? Tipo assim, eu vou fazer uma prova, vou fazer uma rústica, vou pedalar, e aí alguém vai me oferecer alguma coisa que eu não estou acostumado a comer. Eu moro no Rio Grande do Sul e vou para o Nordeste e me oferece uma comida, feijão de corda e manteiga de garrafa para comer antes do treino. Certo que eu vou passar mal, que eu vou ter que ir no banheiro no meio da prova. Então, sempre aquilo que a gente... Não é hora de inventar moda antes do treino, né? A gente não vai competir nem treinar experimentando coisas novas, a gente já tem que fazer aquilo que a gente sabe que dá certo. Como que tem que ser esse alimento? Olha só, lembra da minha recomendação daquele slide lá que eu falei que era o mais importante? Tem que ser alto em carboidrato para aumentar a energia. Mas eu vi esse shake, essa fórmula aqui que tem muito carboidrato. Pode ter muito carboidrato se alguém vai ficar sentado no consultório a tarde inteira. Agora, para treinar, tem que ter carboidrato. Moderado em proteína, para ajudar a manter essa energia por mais tempo, né? A proteína diminui o índice glicêmico do carboidrato, e baixo em fibra e gordura. Se você for comer uma coisa muito rica em fibra e em gordura, que nem eu falei, feijão verde, manteiga de garrafa, você vai treinar e vai conhecer todos os banheiros, todas as moitinhas que tem no caminho. Então, a alimentação pré-treino tem que ser alta em carboidrato, moderado em proteína e baixo em fibra e gordura, né? Eu peguei alguns clássicos, assim, algumas coisas que a gente pega nos livros e do meu dia a dia. Então, uma coisa que você pode comer antes do treino, um pão de forma integral, não pão branco, com pasta de atum, uma banana amassada com pasta de amendoim, uma coisa que eu uso muito pela praticidade, pelo sabor, pela nutrição, uma barra de proteína, né? Uma barra de proteína de qualidade tem geralmente 10 gramas de proteína, 20 gramas de carboidrato, exatamente aquilo que eu preciso para antes do treino. Eu tenho tomado muito, quero recomendar para vocês o Protein Coffee da Herbalife Nutrition, além de adorar o sabor, tem 16 gramas de proteína, tem uma quantidade adequada de carboidrato e tem cafeína. Eu me sinto muito bem, a cafeína dá aquele pique, aumenta a minha disposição para treinar. Uma outra coisa que você pode fazer é uma fatia de queijo, que tem uma boa quantidade de proteína, com o CR7 Drive da Herbalife Nutrition, que tem daí o carboidrato e os eletrólitos. Então, algumas ideias para você comer antes do treino. Durante o treino, Dr. Nathaniel, os objetivos nutrológicos durante o treino é manter o nível de hidratação. Durante o treino, o nome do jogo é hidratação. Manter a glicose no normal, principalmente se o treino for longo, passar de 1 hora e meia, 2 horas, que nem eu falei a competição lá, aquela atleta olímpica, Gabriele Anderson, demorou 9 horas para completar a prova dela, e manter a performance do exercício. Como eu expliquei a questão da hidratação, né? Quando a gente treina, a gente sua. E suor não é só água. Experimenta você suar, depois cheirar a sua camiseta, você vai ver que ali tem outras substâncias, são os eletrólitos, sódio, potássio, cloro, ureia, que a gente elimina pelo suor. Então, se você pegar num dia quente, você correr, você vai perder bastante quantidade de líquido na roupa, e aquilo que a gente perde para o ambiente, a gente nem se dá conta. Então, diminui o volume circulatório, o sangue fica mais espesso, fica com uma viscosidade maior, isso diminui o transporte de nutriente e de oxigênio pelo sangue e pode realmente diminuir a performance, inclusive aumentar a fadiga, colocar em risco a saúde cardiovascular. Então, assim, importante suar, repor a quantidade. Já começar o treino bem hidratado, e a gente fala assim, mais ou menos 250 a 300 ml de água ou de uma bebida esportiva a cada 30 minutos de treino intenso. Meio litro de água ou bebida esportiva para cada hora de treino intenso. E o que eu posso
tomar, né? Então, se você vai treinar na academia 45 minutos, uma corridinha de 5 quilômetros, que você está bem condicionado, uma pedalada, dança, luta, água está muito bem. Como eu falei para vocês, eu me sinto muito bem com a cafeína. A cafeína aumenta a minha energia, aumenta a minha disposição. Então, chás, né? O Herbal Concentrate da Herbalife Nutrition, o NRG, um chá que você goste que tenha cafeína, além de você estar colocando água, aumenta a sua disposição. E as bebidas esportivas, por exemplo, o CR7, que eu falei antes do treino, você pode tomar ele antes, durante ou depois, porque ele tem o volume, a água, ele tem os eletrólitos, né? Sódio, potássio, cloro, e também tem a quantidade de glicose para manter, né? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que junto com meus colegas do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife desenvolveram essa bebida, para um jogador de futebol. O cara toma antes do jogo, corre alta produção, alta performance, alto nível, 45 minutos, toma outro, está pronto para correr mais 45 minutos. Né? E se você vai fazer uma atividade mais intensa, que além da hidratação precisa de energia, vai pedalar 3, 4 horas, vai correr uma maratona, vai fazer alpinismo, né? Uma atividade mais intensa, um shake proteico, que tenha caloria, que tenha energia, que tenha carboidrato, que tenha proteína, pode ser uma boa ideia para tomar ao longo do treino. Ok? E, finalmente, mas não menos importante, os objetivos nutrológicos depois do treino. Lembra, o nome do jogo é recuperação. Então, líquidos e eletrólitos para recuperar aquilo que você perdeu com o suor, e a gente sua, e não é só água, a gente perde sódio, perde potássio. A energia, o carboidrato que você consumiu, né? A gente tem reserva de glicogênio dentro do músculo, no fígado, e quando a gente treina, a gente gasta isso e tem que repor. E olha que importante, para a proteína entrar no músculo, ela entra junto com o carboidrato. Então, assim, tem gente, eu quero ganhar músculo, então eu vou tomar só proteína. Gente, o carboidrato é importantíssimo antes e depois do treino para aumentar a massa muscular. O músculo absorve mais proteína quando ela vem acompanhada do carboidrato. E não esquecer a imunidade, né? Nunca se falou tanto em imunidade, importância das vitaminas e minerais para manter as defesas do organismo, os antioxidantes, proteger contra o envelhecimento excessivo, né? Então, a gente recomenda uma refeição depois do exercício, né? Mais ou menos até 30, 40 minutos. Eu falo assim, enquanto o coração está batendo rápido, enquanto a gente está ofegante, enquanto a gente está suando, esse é um bom momento de fazer uma refeição pós-treino. E depois, 2, 3 horas depois, é hora de fazer uma refeição normal, para a nossa boa hidratação. Então, olha só, dentro dessa refeição pós-treino, é importante lembrar que o exercício é uma atividade catabólica. O que é catabolismo? Catabolismo é destruir o músculo. Anabolismo é aumentar o músculo, né? Então, proteína, ele é um nutriente anabólico, ele ajuda a construir músculo. O exercício, ele quebra o músculo. Então, eu tenho que parar esse catabolismo, né? Se a gente pudesse olhar o nosso músculo com um microscópio, depois do treino a gente ia ver um cenário de batalha, de guerra. Fibra muscular rompida, ácido lático derramado, ambulâncias indo tirar esse excesso de substâncias tóxicas da circulação, né? Então, assim, uma das principais funções dessa refeição pós-treino é avisar o corpo, olha só, acabou o exercício, né? Colocar esses nutrientes na circulação de novo e mostrar que a recuperação começou, né? A refeição pós-treino sinaliza para o corpo que aquele catabolismo terminou e que agora a gente começou com o anabolismo, formar músculo. Treinar e não se nutrir bem é mais descondicionante do que condicionante. O que eu quero dizer? Se você treinou, fez qualquer treino, aeróbico, anaeróbico, correu ou fez exercício de força,
e não repôs com os nutrientes, você saiu desse treino menos condicionado do que quando você começou. Agora, se você treinou corretamente e se alimentou adequado antes, durante e depois do treino, você está mais condicionado que antes. Tá? Então, essa é a importância da refeição pós-treino. E o que eu posso comer pós-treino, doutor Nathaniel? Olha só, mamão com granola, sem açúcar e iogurte proteico. Carboidrato e proteína. E por que eu não posso comer mamão antes do treino, doutor Nathaniel? Porque o mamão, geralmente, ele facilita a gente ir no banheiro. Eu prefiro uma banana no pré-treino e um mamão com iogurte depois do treino. Acho que vocês me entenderam. Pão sírio com aquela pastinha de atum, proteína e salada. Ovos mexidos e uma salada de fruta. Sua Excelência, o shake proteico batido com morango, com banana, com uma outra fruta. Mingau de leite com aveia e cacau, ou as fórmulas específicas para depois do treino. 3-Core Protein Blend da Herbalife Nutrition, que tem proteína e carboidrato. O 3-Core tem mais ou menos 2 partes de carboidrato para uma parte de proteína, e o Carbo Protein Blend, mais ou menos 4 partes de carboidrato para uma parte de proteína. O 3-Core, se você faz um exercício mais de força, ou se você está focado mais em ganhar massa muscular, e o Carbo Protein, se você correu uma maratona, ou se você pedalou 2, 3 horas, e realmente precisa estar inteiro no outro dia. Atenção, vou abrir meu coração com vocês. Eu já vi muito profissional de saúde, eu já estava com o Dr. John Hayes nos Estados Unidos, que é a pessoa que formulou os produtos da linha 24 horas, e perguntaram para a gente, mas não tem muito sódio no 3-Core, no Carbo Protein Blend? Resposta, não, porque esse sódio não é para você tomar quando você está sentado no seu consultório, no seu escritório, na sua sala de jantar, na sua casa. É depois que você treinou e suou muito. Então, está recuperando a quantidade de sódio que você perdeu pelo suor. Então, essas fórmulas são cientificamente programadas, planejadas, idealizadas para repor aquilo que a gente precisa no nosso treino. E eu falava assim em comer depois do treino 30, 40 minutos depois do exercício. A gente chama esse momento de janela metabólica. Só que, olha só, esse é um conceito bem moderno que eu quero compartilhar com vocês. Hoje, em nutrição esportiva, a gente fala janela metabólica ou porteira metabólica. A porteira é maior que a janela, concorda comigo? Janela metabólica é aquele período, até 30, 40 minutos depois do treino, que o corpo está formando músculo e não está formando tecido gorduroso. Então, para ganhar massa muscular, os estudos bem conduzidos, 2018, 2019, já tem coisa de 2020, fala que além de comer a proteína e o carboidrato depois do treino, importante é a quantidade de proteína que a gente come ao longo das 24 horas. Quer dizer, se eu tenho 2 atletas que fazem o mesmo treino e vão comer a mesma quantidade de proteína, 150 gramas de proteína por quilo por dia em 24 horas, ok? Mas um dos atletas come toda essa quantidade de proteína depois do treino. E o outro atleta come um pedaço no café da manhã, um pedaço no almoço, um pedaço no jantar, um pedaço no meio da manhã, um pedaço de tarde, um pedaço antes de dormir, um pouquinho depois do treino. Esse que faz ao longo das 24 horas vai ter um ganho de massa muscular maior. Então, pessoal, na nutrição esportiva, que comer antes, durante e depois do treino é importante. Eu tenho certeza que vocês estão me acompanhando. Mas aquilo que eu como nas 24 horas é importante também. O tão importante quanto, né? E essa é uma informação assim que pouca gente vai compartilhar com vocês. E eu quero explicar isso bem direitinho. Olha só, eu falei para vocês que formar músculo é anabolismo e quebrar músculo, gastar músculo, destruir músculo é catabolismo. Olhem aqui na tela, né? Então, uma pessoa está em jejum,
ela está quebrando o músculo ali, ela está perdendo proteína, perdendo músculo, até que ela faz uma refeição. Ela come o pão com atum, ou toma um shake, por exemplo, ela começa a formar músculo. Ela forma, chega num pico de formação de muscular, aí ela começa a entrar em jejum de novo, começa a gastar músculo. Dali 2, 3 horas, pá, ela faz outra refeição, ela come uma barra de proteína, um ovo, sei lá, volta a formar músculo. Entra em jejum de novo, vai perdendo músculo. E aí, assim, ó, entre aquilo que eu ganho e perco de proteína, de músculo, eu mantenho o equilíbrio, né? Se eu faço mais músculo do que eu quebro, eu vou ganhar massa muscular. Se eu quebro mais músculo do que eu ingiro proteína, eu vou diminuir a massa muscular. Atenção para um período que a maioria de nós fica 6, 7, 8 horas sem comer, que é o período que a gente dorme. Então aqui, ó, quando eu vou dormir, e eu vou dormir 6, 7, 8 horas, e eu não vou comer, eu posso até sonhar que eu estou comendo, mas eu não vou comer nada durante o sono. É importante, antes de dormir aqui, ó, uma refeição de proteína. Tá? Por exemplo, eu vou compartilhar meu segredo, eu tomo o Beauty Booster da Herbalife Nutrition, que tem 8 gramas de proteína, tem colágeno, mas você pode comer qualquer uma daquelas sugestões antes de dormir, para ter uma quantidade de aminoácidos para durante o sono você formar a sua massa muscular, ok? Olha que esse estudo, ele mostra o padrão por refeição, né? Essa faixa azul aqui, ó, é a síntese proteica ideal, quando eu como de 25 a 30 gramas de proteína. Então, se eu faço um café da manhã com 25 gramas de proteína, um almoço com 25 gramas de proteína e um jantar, eu estou fazendo a minha síntese proteica ideal. Olha só o que a maioria dos brasileiros, dos americanos, na verdade, esse estudo é feito nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não é diferente. A maioria das pessoas que participou desse estudo comia cerca de 10 gramas de proteína no café da manhã. Então, não conseguiu formar massa muscular. A maioria das pessoas comia perto de 20 gramas de proteína no almoço, não chegou ali onde a gente queria. E come um monte de proteína no jantar, chega a ultrapassar aquilo que forma, e esse excesso aqui, o que quando a gente come mais proteína que o músculo pode formar, o que a gente forma? Se você falou gordura, acertou. Então, olha o que acontece naquele exemplo. Lembra o café da manhã com 10 gramas de proteína? A pessoa não forma massa muscular, no almoço não forma massa muscular. Aqui no jantar teve um pico de proteína, tá? Mas se eu somar esse pico aqui que formou com tudo que destruiu, né, desde o sono até o outro dia, essa pessoa não ganha massa muscular. E por que a gente falou, eu vou voltar aqui, ó, que essa faixa é a faixa ideal de 25 a 30 gramas? Olha que interessante, isso aqui saiu de um estudo do Dr. Stewart, feito no Canadá, em que ele pegava e aumentava a quantidade de proteína e via quanto que o músculo crescia. Então, olha só, aqui de 0 para 10 gramas de proteína numa refeição, 10 gramas para 20 gramas de proteína numa refeição, 30 gramas e 40 gramas. E ele ia tirando um pedacinho de músculo e ia vendo tudo que esse músculo crescia. Quando ele aumentava de 0 para 10 gramas de proteína numa refeição, o músculo aumentava de A até B. Quando ele aumentou de 10 para 20 gramas de proteína, o músculo aumentou de B até C. Agora, olha que incrível, pessoal. Quando ele dava 20, 25, 30, 35, 40 gramas de proteína, o músculo continuou de C até C. Então, olha só, se você comer 40 gramas de proteína, lembra que 1 grama de proteína tem 4 calorias. 40 gramas de proteína tem 160 calorias. E 20 gramas de proteína tem só 80 calorias. Então, se eu comer muita proteína, o meu músculo não vai aumentar mais, mas o que vai aumentar mais é a quantidade de gordura. Doutor Nathaniel, o que é 25 gramas de proteína? Olha só, pessoal,
Um omelete com 3 ou 4 ovos tem 25 gramas de proteína. Uma porção de carne, né? Uma porção de carne do tamanho da palma da nossa mão, frango, carne vermelha, peixe, frutos do mar, 25 gramas de proteína. Ou um shake proteico, né? Os shakes da linha 24 horas têm 25 gramas de proteína. O shake preparado corretamente, conforme o rótulo, tem 20 gramas. Se você colocar mais uma colher do pó de proteína, como eu faço, você vai estar com 25 gramas de proteína. E é isso que eu tenho que adicionar ao longo dos meus treinos. Então, olha só, resumindo isso que eu expliquei, uma oferta de proteína de 20 a 30 gramas de alta qualidade otimiza o estímulo para a síntese muscular, que a gente chama de anabolismo, né? Durante o treino, durante o nosso exercício, a gente destrói o músculo, rompe fibra, que a gente chama de catabolismo. E, a fim de maximizar o crescimento da musculatura, é necessário oferecer ao longo das 24 horas, café da manhã, almoço, jantar, no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, a quantidade de proteína. Então, para otimizar a minha síntese de proteína, eu tenho que pensar na qualidade, né? A proteína animal, ela é de alta qualidade. A proteína da carne, a proteína do leite, a proteína ovos, isso é uma proteína de alta qualidade, mas eu tenho que pensar na digestibilidade. Existem 3 proteínas que têm o padrão máximo de digestibilidade, quer dizer, a quantidade que a gente come e logo digere. As 3 melhores proteínas de qualidade e digestibilidade é a proteína do soro do leite, a albumina do ovo e a proteína isolada da soja. E o timing da ingesta, né? Qual é o melhor momento? Antes do treino, depois do treino e ao longo das 24 horas. E de novo, olha aqui a última recomendação. Só proteína não dá massa muscular. Eu vejo muita gente na academia assim tomando só whey, tomando só BCAA, sem o carboidrato, e esses caras estão cada vez mais frangote, mais franguinho, né? O nome do jogo é equilíbrio e lembra que o carboidrato é gasolina e o carboidrato leva a proteína para dentro do músculo. Então, a gente tem diferenças na absorção de proteína. Não sei se vocês conseguem ver bem aí na tela de vocês, mas assim, ó, aqui a gente tem o que a gente chama de proteína rápida, que ela é absorvida até em 1 hora. A gente chama intermediária ou média de 2 a 3 horas e a proteína lenta. Então, a proteína do soro do leite, ela é rápida. A proteína do soro do leite, ela chega logo no músculo. O pó de proteína da Herbalife Nutrition tem uma mistura de soro do leite com a proteína de soja. O shake da Herbalife tem proteína do soro do leite com a proteína de soja. E a linha 24 horas tem o soro do leite com a caseína. A proteína da linha 24 horas não tem soja, é só leite. Então, sempre a gente faz esse blend, essa mistura de uma proteína rápida com uma proteína lenta. Então, olha só, a proteína do soro do leite chega logo no músculo e avisa lá, ei, fibra muscular, o exercício acabou, a gente vai começar a recuperação. E a proteína lenta, ou a isolada da soja, ou a da caseína, fica durante 3, 4, 5 horas dando saciedade e mantendo aquele estoque de carboidrato na nossa... Aquele estoque de aminoácido, falei carboidrato, a proteína lenta fica mantendo o estoque de aminoácido no nosso músculo. Deu para entender isso? Pessoal, e uma outra questão importantíssima é a questão da segurança, né? A gente, na minha vida profissional, na minha vida como membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife, eu tive a oportunidade de acompanhar muito atleta olímpico, jogador de futebol, atletas de competição, e uma das coisas que eles mais se preocupam é com a questão da segurança. Primeiro, com a saúde, e segundo, com a questão do antidoping, né? Você imagina usar uma linha de suplementos esportivos, um Cristiano Ronaldo, um jogador de futebol da primeira divisão, um atleta olímpico, e ter um problema no seu exame antidoping. Então, isso seria muito ruim
para o atleta, para a equipe e para aquela linha esportiva, né? Hoje a gente está num mundo globalizado, qualquer coisa com uma pessoa de com essa visibilidade, logo fica um escândalo mundial. Então, assim, ó, num estudo, só para vocês terem uma ideia como isso é importante, em 2011, o Comitê Olímpico Internacional analisou 634 amostras de 215 suplementos. Eles pegaram 215 suplementos, mais ou menos 3 amostras de cada um, e testaram isso na Universidade da Colômbia. O Comitê Olímpico, uma parceria do Comitê Olímpico Internacional e a Universidade da Colômbia. Desses 215 suplementos, 94, 14,8%, deu positivo para testosterona, nandrolona e outras substâncias proibidas no esporte. Quase 15% desses suplementos, né? Então, imagina 100 atletas tomando um suplemento diferente, 15 iam ter problemas. Então, a gente fala que em nutrição esportiva tem os 4 Cs da segurança. C de completo, C de credibilidade, C de confiança e C de comprometimento. Completo, quer dizer, uma linha para ser segura, ela tem que ter suplementos para antes, durante e depois do exercício. Imagina um time de futebol, um atleta comprar uma marca para antes, outra marca para depois, outra marca para durante, o risco é muito maior. Uma linha de alta qualidade de ponta, ela tem essa linha completa para antes, durante e depois. Credibilidade, quer dizer, tudo que tem ali, o sódio, o carboidrato, que nem eu estava explicando para vocês, tem que estar baseado na melhor ciência. Não é porque o Dr. Nathaniel acha, porque o Dr. John Reis acha, porque o Dr. Fulano acha. Não, tem que ter estudo clínico comprovando, vírgula por vírgula, por que tem cada um daqueles ingredientes. E confiança, né? Confiança é assim, ó, a empresa tem que ter o controle interno, e como no caso da linha 24 horas da Herbalife Nutrition, tem laboratórios independentes que testam aleatoriamente, a gente não sabe qual é o produto que está sendo testado, eles vão lá sem avisar e vão testando os produtos para mais de 50 substâncias proibidas no esporte, e a gente tem a certeza, né, tanto o nosso controle interno da empresa quanto o controle desses auditores independentes, que não tem nada ali que não esteja no rótulo. E por falar no rótulo, o comprometimento é esse controle de qualidade. Tudo aquilo que está no rótulo é aquilo que tem no produto e tudo aquilo que está no produto é o que tem no rótulo. A gente vê várias vezes aqui no Brasil a Anvisa tirar um suplemento do mercado porque a quantidade de proteína ou de carboidrato ou de vitamina e mineral que tinha no rótulo não era aquela que estava no produto. E finalmente, mas não menos importante, eu quero falar uma palavrinha, eu falei sobre o que comer antes, durante e depois do exercício, mas eu quero falar uma coisa para você sobre aeróbico em jejum, né? Exercício aeróbico em jejum. Será que é uma boa prática? O aeróbico em jejum é um treino em que a pessoa vai fazer o treino aeróbico e não come nada, né? Então, ele deve ser feito numa intensidade baixa e geralmente logo depois que a pessoa acorda. Vários estudos mostram que sim, que o aeróbico em jejum ele ajuda a queimar massa muscular, mas principalmente de atletas treinados. Pessoal, essa não é uma boa prática que uma dona de casa, que um médico, que um motorista que não esteja no seu bom condicionamento deva praticar. Eu brinco assim, ó, que o melhor aeróbico em jejum é aquele que deve ser praticado no estacionamento ao redor do pronto-socorro. Se o cara passar mal, já está ali no pronto-socorro. Então, falando sério, assim, com seriedade desse tema, sempre ser acompanhado por um profissional da saúde. Avaliar como é que está a glicose dessa pessoa, a pressão arterial, a frequência cardíaca, o que ele comeu na noite anterior, o que ele vai comer depois do exercício e definir o horário da prática, o tempo, a frequência, a quantidade de exercício. Então, o aeróbico em jejum, sim, ele pode ser interessante para algumas pessoas, mas ele tem que ser feito com
acompanhamento e com muita segurança. Eu ainda acho muito mais seguro e com a praticidade que eu passei para vocês dos três tempos da nutrição esportiva, antes, durante e depois. É como eu pratico, é como eu recomendo para os meus pacientes, é como eu recomendo para vocês, né? Então, resumindo, né, eu já vou passar a palavra para o Deison outra vez, dar as mensagens finais. O tripé da nutrição esportiva é alimentação, nutrição, treino e descanso. Você tem que se alimentar bem, tem que treinar bem e tem que descansar bem. Uma pessoa que pratica atividade física, seja ela um atleta de ponta, ou seja um herói do fim de semana, ele tem que estar bem nutrido e bem hidratado às 24 horas por dia, e não somente depois do treino. Para a maioria das pessoas, né, para os terráqueos normais, que treinam de uma forma que não seja profissional, de alta performance, uma alimentação equilibrada e variada já é o suficiente, né? Pela praticidade, eu, por exemplo, lanço mão dos suplementos e dos produtos para usar antes, durante e depois do treino. Agora, sim, atletas de alta performance, né, hoje, no século XXI, um maratonista, um jogador de futebol, um atleta profissional, não consegue ter esse desempenho em alto nível somente com os alimentos nutricionais. Ele precisa uma linha esportiva premium, né? Então, esses alimentos são seguros, são eficazes quando eles têm aqueles 4C que eu compartilhei com vocês. Pessoal, eu amei essa hora saudável. O Deison tem bastante informações ainda, ele quer dar as mensagens finais. Nos vemos na próxima hora saudável e não esqueçam, estilo de vida saudável e ativo, longevidade antes, durante e depois dos treinos, e a gente se vê com saúde e com energia até os 120 anos. Obrigado pelo carinho e um beijão. Uau, que treinamento incrível! Falei que realmente o Dr. Nathaniel é mestre nessa área, né? Eu aprendi muita coisa, eu já tive vários treinamentos pessoalmente com o Dr. Nathaniel, mas sempre a gente aprende mais alguma coisa nos treinamentos. Então, olha que interessante, eu anotei muita coisa importante aqui. Uma das coisas interessantíssimas que eu anotei, né, que o doutor falou durante o treinamento, a importância da gente ter um aporte de proteína em todas as refeições do nosso dia. E olha que legal, aqui na Herbalife nós temos vários produtos que contêm bastante proteína para a gente poder estar tendo esse aporte. Então, temos os shakes proteicos, temos o pó de proteína, o Nutrev, temos as barras de proteína, as sopas da Herbalife, Protein Crunch, temos também o nosso café proteico, enfim, nós temos a possibilidade de termos bastante proteína em todas as refeições do nosso dia a dia, com o uso dos produtos. Outra coisa interessante que eu anotei, né, a importância do pré-treino, durante o treino e o pós-treino. E para isso a gente tem uma linha completa, que é a linha 24 horas, onde também nós temos os dois tipos de proteínas que o doutor citou no treinamento, né, proteína de lenta absorção, proteína de rápida absorção. Então, realmente uma linha completa. E uma coisa que me chama sempre muita atenção, que é a questão da segurança, né? Hoje nós temos o orgulho de dizer que nós temos os melhores produtos do mundo de nutrição, né? Testado e aprovado por milhões de clientes, por atletas de alto nível como Cristiano Ronaldo. Inclusive, temos um dos produtos na linha 24 horas que leva o nome dele, né? A marca dele, o CR7. E, gente, o mais importante não é só a gente assistir a um treinamento, ter as informações, mas sim a gente colocar isso em prática, né? Utilizar os produtos do jeito que tem que ser. Então, tá aqui o meu resultado da minha esposa. Nós já utilizamos os produtos há mais de 15 anos, então olha que interessante, olha que legal. Então, temos muitas pessoas também aqui nessa chamada, nesse treinamento, que ainda não são clientes da Herbalife. E a Herbalife tem um programa que se chama Programa Cliente Premium, e esse programa ele te dá vários benefícios, enfim, condições especiais de parcelamento, entrega direta dos produtos na sua casa ou aonde você desejar, através da Herbalife. Você tem a oportunidade de ter uma linha direta com os nutricionistas que fazem parte do Conselho Médico e Científico da Herbalife. E esse cadastro é muito rápido, muito simples de fazer.
Então, quando você se cadastra, você adquire, você recebe na sua casa esse kit maravilhoso por um custo de apenas R$ 53. Dentro já vem uma cartinha de boas-vindas, um cartão de registro, um guia de produtos que é espetacular, que fala sobre todos os produtos no detalhe. E o mais importante, você já tem produtos para degustação, nossos deliciosos shakes, sopas, enfim, você já ganha 5 sachês dentro desse kit maravilhoso para poder degustar os produtos. E aí, outra coisa muito interessante, você vai ter uma plataforma online. Dentro dessa plataforma, você vai ter descontos que variam de 14% a 32%. Então, esses descontos, eles são progressivos. Você inicia com 14%, mas você pode estar já no primeiro mês, por exemplo, está chegando a 32% de desconto e sendo um cliente Premium Ouro da Herbalife. Dentro dessa plataforma, você tem a possibilidade de ver todo o acompanhamento da sua escala de desconto, você vai ter acesso às receitas com os produtos, dicas de nutrição, programa de exercícios, artigos sobre estilo de vida, qualidade de vida, né? E você pode fazer os seus pedidos diretamente dentro dessa plataforma, né? E acompanhar também a questão da entrega desses produtos, ok? Então, vale muito a pena, esse programa realmente é fantástico e está fazendo o maior sucesso aqui no Brasil. E olha que legal, a Herbalife está completando 25 anos aqui no Brasil, né? Então a Herbalife está de aniversário, mas quem ganha o presente é você, cliente Premium. Olha que legal, você começa a utilizar os produtos, quando a gente começa a utilizar os produtos, a gente começa a ter resultados. E aí, quando você começa a compartilhar esse resultado com seus amigos, conhecidos, familiares, você pode estar indicando para essas pessoas também se tornarem um cliente Premium da Herbalife e adquirirem os produtos com desconto. Quando você indica pessoas e essas pessoas movimentam compra de produtos, você tem a possibilidade de ganhar prêmios. Então, olha que legal. Aqui, no mês de setembro e outubro, nós temos essa promoção. Você indicando amigos, né, para se tornarem cliente Premium e comprando os produtos, se eles movimentarem pelo menos 250 pontos entre setembro e outubro, você ganha essa shakeira exclusiva e personalizada da Herbalife. Olha que legal, você pode ver que ela tem um compartimento, ela tem 3 compartimentos, né? Então é muito bacana, muito legal, mas não para por aí. Se você indicar pessoas e essas pessoas movimentarem até 500 pontos entre setembro e outubro, além da shakeira exclusiva com compartimentos, você vai ganhar esse kit fitness exclusivo da Herbalife, com corda, com bolsa, enfim. Tudo que você precisa num kit fitness do jeito que tem que ser. Então, olha que legal, olha que interessante. Então, bora indicar para os seus amigos, seus conhecidos, seus familiares. Aqui no site você pode ter acesso ao regulamento, a como tudo funciona dessa promoção, ok? Mas também não para por aí. Olha que legal. Então, a gente tem mais promoções acontecendo. Olha que interessante. De setembro a novembro, se você fizer 50 pontos por mês, enfim, se você adquirir um programa básico, do mais básico da Herbalife, durante 3 meses consecutivos de 50 pontos, você ganha mais uma shakeira. Então, olha que legal, né? A gente pode fazer uma coleção de shakeiras. Essas shakeiras são muito práticas, né? Para levar para qualquer lugar e a gente ter a possibilidade de tomar o nosso shake, né? Do jeito que tem que ser. Então, você já ganha uma shakeira, mais uma diferenciada, se você fizer 3 meses de 50 pontos, de setembro a novembro. Porém, se você quiser um programa um pouquinho mais avançado, né? Você pode fazer 3 meses de 100 pontos, de setembro a novembro, e você vai ganhar essa escova elétrica personalizada da Herbalife, do jeito que tem que ser. Que escova linda, né? Então, olha que interessante. E se você fizer 3 meses de 150 pontos, né? Um programa um pouquinho mais avançado, você vai ganhar esse Blender Shake Up com 2 jarras. Olha que lindo isso, que maravilhoso, para você poder fazer suas receitas, seus shakes maravilhosos. Nossa, esse prêmio aqui com certeza vai fazer com que muita gente, né, vá se puxar, vá fazer um programa um pouquinho mais forte e qualificar para ganhar esse prêmio. Mas, Deise, se eu quisesse ganhar todos os prêmios, tem essa possibilidade? Com certeza tem. Olha que incrível, aqui você pode estar fazendo um programa em família para você, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos, enfim. Você pode estar fazendo 3 meses de setembro a novembro
de 280 pontos por mês e você leva nada mais, nada menos que todos esses prêmios maravilhosos. Então, olha que legal, realmente, Herbalife, nesse mês de aniversário, está fazendo essa promoção inacreditável. Então, no site você tem também um pouco mais de informações, aqui tem alguns exemplos dessas pontuações, mas o seu coach também pode estar te dando um pouco mais de detalhes dessas promoções incríveis. Nós temos também uma promoção para clientes inativos. Sabe aquele cliente, às vezes você mesmo está aqui hoje, né, já começou a usar os produtos, deu uma paradinha, e depois desse treinamento maravilhoso do Dr. Nathaniel, hoje você decide voltar a usar os produtos. Então, se você está mais de 90 dias inativo, sem comprar nenhum produto na sua plataforma, e você adquirir 50 pontos, você ganha outra shakeira diferente, né? Então, comprou 50 pontos, mais de 90 dias inativo, você já ganhou essa outra shakeira, muito legal, muito bacana. E olha que interessante, se você acessar esse site, receitasherbalife.com.br, você vai ter acesso às mais diversas receitas com os produtos da Herbalife. Então, imagina você poder comer fit, saudável e, ao mesmo tempo, gostoso, delicioso. Então, nesse site, você tem acesso a todas essas receitas. Se você também gosta de fazer receitas, você pode enviar sua receita também, né? Então, olha que interessante. E aqui também dentro da sua plataforma, você tem acesso a várias dicas de exercícios que você pode estar fazendo na rua, na sua casa, enfim, em qualquer lugar. Então, é muito válido também. Dentro da sua plataforma, você encontra essa possibilidade de aprender um pouco mais sobre exercícios. E aqui existe a HNF, que é a Fundação Herbalife, que essa fundação ela ajuda crianças em situações especiais. Então, a Herbalife também ela é muito forte, sempre foi muito forte nisso. E você pode também estar fazendo a sua doação, a sua contribuição. Então, faça parte dessa causa, né? Realmente é maravilhoso. E, gente, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que estiveram nessa aula, nesse treinamento maravilhoso hoje. Espero todos vocês na próxima semana, na próxima segunda-feira. Com certeza vai ser incrível. Meu muito obrigado a todos. Um beijo no coração e ótima semana. Tchau, tchau.